Eu lembro que o Alfredo Soares falou isso, eu tenho até gravado, eu postei no meu story. Que ele falou que quando ele começou a ganhar grana, o pai dele obrigou ele a comprar um imóvel na planta. Era sem entrada na época. Isso faz acho que 10, 15 anos que ele falou. Ele falou agora, mas faz 10, 15 anos que ele fez. Que o pai dele obrigou ele a fazer o imóvel na planta porque ele tinha um boleto todo mês pra ele pagar, porque ele era novo e torrava todo o dinheiro dele em festa, mas o boletinho dele ele tava pago. Cara, vamos ser sinceros entre nós, o cara novo, né? Eu também, hoje eu tenho 34 anos que eu trouxe, eu tenho uma maturidade maior, né? Mas eu não tenho como dizer que um cara de 23 anos, 22 anos não vai ganhar um dinheiro, não vai querer dar uma torrada no dinheiro. Entendeu? E, cara, se ele fez uma venda, se ele conquistou aquele dinheiro, eu acho justo também, sabe? No momento que tu faz um compromisso, tu sabe que tem aquele compromisso. Então, opa, daqui a pouco, ao invés de eu gastar 5, eu vou gastar 4 mil, eu vou botar ali, sabe? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash. E hoje o tema vai ser mercado imobiliário e eu tô aqui com um cara que sabe, que vive isso na prática. Tô aqui com o Léo Demeda. Léo, muito obrigado por aceitar o convite, participar junto do podcast com a gente. Queria que tu contasse um pouquinho quem é o Léo, qual a empresa que o Léo tem hoje e tua história no mercado imobiliário, Léo. Realmente é um prazer estar aqui conversando contigo, Gustavo, trazendo um pouco de informação sobre o mercado imobiliário aí, sobre a minha história também dentro desse ramo aí. Vai ser um bate-papo bem legal que nós vamos ter aqui hoje. Então deixa eu me apresentar. Eu estou no mercado imobiliário desde 2011. Tá? Eu comecei lá atrás, bem novo também, com 21 anos. Né? Eu comecei minha carreira numa época que eu estava com aquela ideia de sair de fora de Caxias, de ir morar em outra cidade. A ideia inicialmente era ir para Florianópolis. E aí me apareceu uma oportunidade, na época tinha a FSG. A FSG eles tinham no site deles algumas oportunidades, eu vi uma oportunidade de corretor de imóvel, fui conhecer, na época foi na Ideal Imóveis que eu comecei, né, ali no casarão do Weber ali. E aí eu entrei naquele cenário, vi aquela movimentação, galera subindo, o telefone e tal. Cara, foi tipo um amor à primeira vista, né? Então eu comecei ali em 2011, um mês trabalhando ali, eu consegui realizar a primeira venda também e eu vi que, cara, aquele era meu destino, né? Hoje eu sou proprietário da 4Imob, é uma imobiliária que nós temos há 4 anos já. Tá? Hoje nosso escritório fica localizado ali próximo na Alfredo Chaves, próximo do Comes Hotel. É uma imobiliária voltada para o segmento médio alto padrão, então nós somos voltados a esse tipo de segmento de público, né? E sempre atento ao que o mercado nos está trazendo aí, a futuros direcionamentos que o mercado imobiliário vai dar de Caxias. Então estou um pouquinho dessa minha história nos 15 anos, é isso aí. Eu comecei na Ideal Imóveis, fiquei alguns anos nessa empresa aí, onde que eu fui sair nessa empresa gerente depois de 5 anos. Fui para uma outra empresa onde que eu trabalhei 4 anos, acabei um tempo morando fora do país, tive uma aventura na Itália, ali onde que eu fiquei morando um período, retornei, fiquei um período curto numa outra empresa, depois eu fundei a 4Imob, aí onde que eu estou hoje, fazem 4 anos já, onde que eu sou muito grato a estar nessa empresa aí, ter fundado essa empresa, junto com outros 3 sócios, né? E vamos embora, tamo aí. Vambora. Galera, só antes de começar esse episódio, eu queria dizer que esse episódio é patrocinado pela DS Prime. A DS hoje é uma empresa que atua em 2 frentes. A primeira delas na área financeira, onde o nosso objetivo é multiplicar o seu dinheiro de forma segura e estratégica. E a segunda frente é na área imobiliária. Seja para você que quer adquirir seu primeiro imóvel ou adquirir um imóvel próprio para consumo, ou você que deseja multiplicar o seu patrimônio, onde esse patrimônio te gera renda, cobre a despesa e já gera um lucro. Nós fazemos isso através das cartas de crédito. Sim, o consórcio. Provavelmente você que está assistindo já teve alguma experiência com consórcio, conhece alguém que teve uma experiência com consórcio. Muita gente conhece esse produto. O que pouca gente conhece são estratégias para acelerar e antecipar o seu resultado. Então, para você que deseja multiplicar o seu dinheiro, ou mudar de imóvel, ou multiplicar o seu patrimônio, não deixe de entrar em contato com a gente da DS Prime. Leozão, então para a gente começar, eu quero saber como é que foi a tua primeira venda. Como é que foi lá atrás quando tu começou, lembra? Lembro sim. Até como eu te trouxe anteriormente, né? Eu entrei em março de 2011, né? Então eu entrei ali e na época a imobiliária estava bem forte aquele segmento Minha Casa Minha Vida. Quando veio para o mercado esse segmento Minha Casa Minha Vida, então a imobiliária também estava bem focada nesse segmento, né? Até falo para quem pretende começar também nessa área, eu fiquei muitos anos trabalhando no Minha Casa Minha Vida, né?
até hoje me botar num padrão de imóvel que eu estou trabalhando, né? Então eu tinha 25 dias de empresa, né? Na época eu recebi um lead, tinha um lançamento do empreendimento no bairro Bela Vista, né? Um empreendimento na faixa de 130 mil mais ou menos o produto, com uma entrada baixa. Eu peguei o cliente, ajuda dos gestores que eu tinha lá também, apresentei o produto na planta para o cliente, apresentei a condição de pagamento para o cliente em questão de 45 minutos, mandamos para uma lista de crédito, o cliente gostou. No outro dia fizemos o contrato e assinamos o contrato, então tive mais ou menos 26 dias para me realizar a primeira venda, né? Na época a comissão era uma comissão baixa ali, mas cara, foi muito gratificante, foi bem prazeroso também, né? Fazer essa venda, mas foi um período muito rápido. E ali eu consegui me direcionar, que eu vi que eu tinha perfil para aquele modelo de negócio. E foi assim, foi 26 dias de trabalho e eu realizei minha primeira venda no ramo imobiliário. Tu me comentou antes da gente começar o podcast sobre frustração, Léo. Tu lembra alguma frustração que tu teve no começo? Cara, sim, né? Tu sabe que o tempo vai te moldando, né? Vai te dando casca, vamos dizer assim, né? Em qualquer segmento que tu trabalhes, o tempo, e eu sempre acredito muito em processos, né? Processos é tempo, é maturidade, é frustrações, é alegrias, né? E eu me lembro que eu tinha trabalhando faz uns 6 meses mais ou menos no ramo imobiliário, eu tinha feito umas 3, 4 vendas neste mesmo segmento e me apareceu um cliente de Farroupilha, que em busca de um pavilhão, né? E aí eu comecei a procurar na imobiliária, entrei no sistema da imobiliária, fiz contatos com um, com o outro, e achei um pavilhão para esse cara. Ele queria um pavilhão para locação, achei um pavilhão para esse cara, mostrei para ele, para a família dele, para as filhas deles. E o cara gostou e falou, é meu pavilhão. Cara, na época o pavilhão eu vendia 130, 150, 200 mil e o pavilhão era 1 milhão. Tipo, era 5 vezes a mais do que o produto que eu trabalhava, né? Mostrei para ele o pavilhão, o cara gostou, tudo. Vamos fazer o contrato. Eu gurizão novo, imagina, né? Aquela ansiedade, né? Primeira venda de 1 milhão, pouco tempo de profissão, ia ganhar uma comissão considerável para a época. Alinhamos os detalhes do negócio, mandou documentação, isso eu acho que, se eu não estou enganado, era numa quarta-feira, tá? Mandamos documentação, quinta-feira o jurídico fez o contrato, chegou na sexta-feira para assinar o contrato. Eu levando o contrato para ele lá em Farroupilha, onde que ele residia, no meio do caminho ele me liga, Leonardo, pensamos bem e vamos desistir do negócio. Cara, aquilo ali foi um banho de água fria, nunca me esqueço, eu peguei meu carro, cara, minha cabeça explodindo, fui para casa. Cara, fiquei assim o final de semana inteiro mal, assim, mal mesmo, assim, porque na minha cabeça estava certa a venda, e a venda, ela só é certa, e eu falo isso, eu bato isso no escritório, a venda só é concretizada depois do contrato assinado. Até lá tu tem que continuar fazendo todos os processos, não que eu não tenha feito, mas enfim, já estava contando com uma coisa que não estava certa, né? E aquele final de semana lá eu pensei bastante, né? Dormi, acordei, chegou segunda-feira eu acordei, tomei meu banho, falei, cara, vamos de novo, vamos encarar. Acho que isso aí foi um aprendizado para mim, né? Foi a primeira frustração que eu tive, né? O que essa venda te trouxe, o que essa frustração, Léo, te trouxe de aprendizado sobre esse mercado? Cara, me trouxe que o mercado de vendas, né? Vocês também trabalham com vendas aqui na DS aqui, mas o mercado de vendas, tu pode acordar num dia sem nada e dormir com tudo, como tu pode dormir com tudo e acordar sem nada, né? Me trouxe que, cara, ela tem que ser persistente, ela tem que ser aguerrida, tem que ser até o final, né? Tu tem que acreditar muito no que tu tá vendendo, né? Tu tem que dar ênfase. Eu acho que na época me faltava experiência também, daqui a pouco, de na quinta-feira no contrato eu ter ligado para o cliente, né? Ter passado uma segurança para ele, estamos fazendo o contrato. Eu me lembro que aquele dia eu fiquei sem contato com o cliente também, né? Eu acho que me trouxe bastante maturidade, principalmente, assim, sabe? Me trouxe que, cara, faz parte do processo, né? Me trouxe que eu tenho que estar esse contato direto com o cliente. Foi uma frustração que eu me lembro, eu trago isso também para o pessoal que trabalha junto comigo, né? Eu estou trazendo isso também aqui nesse podcast, que foi uma frustração que eu tive, mas, cara, foi uma frustração que hoje eu olho para trás e eu vejo que foi um grande aprendizado que eu tive, sabe? Não deu certo a venda, se tivesse dado certo essa venda, eu poderia estar contando como uma primeira venda grande que eu fiz, né? Mas me trouxe bastante aprendizado, acredito eu. Sobre isso que tu falou, a gente tem até, às vezes a gente brinca aqui, né? Porque a gente tem um fechamento e tal. Cara, no fechamento é assim, tu tá lá, o cliente fecha, né? Aí o cliente fecha, a emoção vai lá em cima. Aí o cara para de te responder, ele não assina o contrato. Aí vai aqui pra baixo. Aí o cara assina o contrato. Aí a emoção vai lá em cima. O cara não paga.
Aí vai lá pra baixo. A vendas é uma emoção e, cara, é o único... Quem gosta de vendas tem que gostar dessa adrenalina, né? É uma de tu adrenalina. acordar sem nada, no outro dia acordar com... Aí fecha o mês. Pô, tu fechou o mês bem. No outro mês, Tudo zero a zero. começa tudo de novo. Então tem que saber lidar com essas emoções, né? E, cara, tu lembra de algum caso que tu teve depois disso que tu usou esse ensinamento de, cara, persistir, de manter o contato com o cliente? Teve alguma venda que tu fez depois disso que tu conseguiu usar isso de aprendizado? Sim, na verdade, depois que eu trouxe para você aí, né, Gustavo, depois desse negócio, eu aprendi que o contato com o cliente, ele tem que ser assim, ó, claro, tu não pode ser chato, tu não pode ficar assim, o cliente também tem a rotina dele, tem os horários dele, né, mas tu tem que ter esse contato com o cliente, né, tu tem que acreditar no que tu tá vendendo, principalmente, tu tem que manter ligar para o cliente, mandar mensagem para o cliente. Eu me lembro que na época o WhatsApp ali era uma coisa nova também, então era muita ligação, né, tu tinha que ter essa ligação com o cliente. Logo após aquilo, eu acabei vendendo um apartamento num valor semelhante a esse que eu estava vendendo, questão de 45 dias depois, né, entrou um empreendimento para imobiliária ali, eu acabei fazendo a venda e eu me lembro que fui mostrar o imóvel para o cliente, um apartamento ali em São Pellegrino, fui mostrar o imóvel para a família ali, apresentei o apartamento. Antes de mostrar para o cliente, eu fui no imóvel para conhecer o imóvel, como eu trouxe, né? Tem que conhecer de fato o produto que está vendendo. Muitas vezes no mercado imobiliário, os corretores eles acabam agenciando um produto, a imobiliária acaba agenciando um produto e o corretor quer trabalhar o produto e, cara, não sabe a posição solar, não sabe a localização, não sabe pontos positivos e negativos do apartamento, que não adianta tu só querer vender pontos positivos do apartamento. Claro, tem que dar ênfase nisso, mas também tem que trazer para o cliente tudo, a questão de localização, entendeu? A logística, enfim, eu fui conhecer o produto, né? Apresentei para a família e, enfim, a família gostou, ficou. No outro dia de manhã eu liguei para o pai dessa família, conversei com ele, aí pensaram, posso te ajudar em alguma coisa? Trouxe a questão de valor de condomínio, né? No final do dia eu mandei novamente uma ligação para ele, e aí, vamos fazer negócio, vamos fazer uma proposta. Aí no outro dia ele me ligou, fez a proposta, então eu tive esse contato mais direto com o cliente que na primeira venda, a primeira frustração que eu tive no mercado, eu não tive, né? Então, dessa frustração me trouxe aprendizado que esse contato com o cliente, realmente passar essa segurança para o cliente principalmente, te traz resultados, te traz frutos, te traz vendas, né? Tu comentou também sobre acreditar no que tu vende. Eu acho que acreditar no que tu vende tá em tu também comprar aquilo que tu vende. Porque eu, Gustavo, acho que tu vai concordar comigo, Léo, não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não compra, né? Com certeza. Então, cara, qual foi o momento que tu deixou de ser só corretor e também passou a ser um investidor do mercado imobiliário? Qual foi o primeiro imóvel que tu comprou a título de investimento? A título de investimento, cara, foi também o Minha Casa Minha Vida, né? Como eu também trabalhava nesse segmento aí, isso demorou alguns anos, tá, Gustavo? Não foi uma coisa assim Da noite pro dia, até porque eu entrei cru no mercado, eu tinha um pouco de conhecimento, mas eu também não tinha receita para fazer essas aquisições, né? Como eu comecei a fazer um caixa, eu comprei um apartamento ali próximo da Polícia Rodoviária Federal, ali no De Lázaro, um apartamento Minha Casa Minha Vida, onde eu comprei esse apartamento na época por 165. Tinha pago metade do valor, eu não vendi ele, eu acabei botando num outro negócio por 230, então eu tive um ganho imobiliário de 70 mil num período de 6, 7 meses, então foi uma rentabilidade de 10 mil mensal, vamos dizer assim, hoje numa aplicação de hoje em dia 1% é 1 milhão mais ou menos, né? Então eu tive esse ganho legal aí e eu fui indo, né? E eu entendo que o investimento no ramo imobiliário, ele é muito bom. Ele é muito bom se tu tem algum objetivo específico, né? Se tu consegue daqui a pouco comprar, tu pretende comprar daqui a pouco um imóvel de valor mais agregado e não tem esse imóvel, daqui a pouco vale a pena tu fazer um investimento, claro, com direcionamento de um imóvel menor, que esse imóvel vai valorizar e daqui a um ano tu consegue colocar ele por um valor maior, né? Então são estratégias que são usadas, né? E tu falou da receita, né, Léo? Como é que é o passo a passo para o cara que, por exemplo, ele já tem um imóvel dele próprio, e deseja começar a investir no mercado imobiliário? Qual que é a primeira dica que tu dá? Como é que seria um passo a passo para esse cara começar a investir nessa área? Cara, são muito perfis, né? Tem investidores que eu falo, 40 a mais, por exemplo, que nunca investiram no ramo imobiliário, né? Então são perfis de clientes, de novo, são momentos de vidas, né? Tu sabe que hoje em dia eu tenho também essa teoria que, cara, com o auxílio da informação, da internet, de acesso que tu tem
vai ter muito mais rico do que tinha no passado, tá? Então, esses novos ricos, eles podem se tornar ricos de questão de 3, 4 anos em diante. Essa pessoa não tem esse ensinamento. Então, essa pessoa, depende da renda que ela está ganhando, você tem que direcionar ela para um X produto, né? Mas a forma que eu vejo, primeiramente, é tu fazer um planejamento, né? Cara, eu tô começando a ter uma receita maior, o que eu vou fazer com o dinheiro, né? Então, tu tem primeiro botar essa mentalidade, eu vou investir no imóvel, né? Segundo, entender, procurar daqui a pouco um assessor de investimento imobiliário que conheça de fato o mercado, que saiba o que tu vai te vender e tu ter uma conversa franca com eles e olha só, minha renda ela aumentou 5 vezes, 10 vezes a mais do que eu ganhava. Eu estou com esse dinheiro, eu tenho essa renda que eu pretendo ganhar por X período. O que tu me indica de investimento, né? E assim, em cima disso, tu montar uma estratégia junto com esse cliente investidor, né? Tem investidores que buscam uma carteira de locação, né? Que pretendem ter vários imóveis e esses imóveis rentabilizar eles. Eu ia entrar nessa parte mesmo, Léo. Quais são os perfis que hoje tem dentro do mercado imobiliário? Tu falou bastante sobre perfil. Tu consegue classificar os perfis que tem? Que o cara busca? Vamos lá. Por exemplo, eu pego, né, falei 40 mais, 50 mais, é um cara que daqui a pouco que pretende ter uma renda de aposentadoria. Então são esses perfis. Perfis mais jovens que começam a ganhar dinheiro muito cedo, cara, esse perfil tem que ser um compra e venda, por exemplo. Esse cara tem que comprar um imóvel daqui a pouco em planta, que não precisa puxar muito, consegue fazer um fluxo legal e daqui 2 anos vender, sabe? Começar a ter a tua renda do teu trabalho, da tua profissão, mas também tu conseguir diversificar essa renda com imóveis, né? Então, eu sou um cara novo também, né? Como eu comentei, eu tenho hoje 34 anos, mas eu estou há 15 anos no mercado, então eu comecei muito novo também nessa profissão, né? E eu entendo que a minha visão e o meu público, que também são bastante pessoas da minha idade, cara, é a compra e venda, entendeu? É a compra e venda, é comprar um imóvel com valor legal, é fazer uma rentabilidade nesse imóvel, é vender esse imóvel por um valor maior, ou daqui a pouco colocar num negócio que nós vamos ganhar lá na frente, sabe? Então eu acredito muito que no público 35, vamos botar baixo, é compra e venda, né? Comprar um imóvel e depois vender esse imóvel aí por um valor maior, né? Tem uma rentabilidade de 30%, 35%, 40%, entendeu? Daqui a pouco pega 20%, mas no que tu está comprando tu vai ganhar 40%, né? Então eu acredito muito nesse compra e venda. E o perfil do cara mais velho também, é um cara, dependendo da situação dele, é fazer uma carteira de locação. E, Léo, como é que tu identifica qual o produto trazer para o cara que quer comprar e vender? Por exemplo, vamos imaginar, hoje eu tenho 21 anos, né? Beleza. Eu vou conversar contigo, Léo, hoje eu consigo encaixar no meu orçamento tanto. Como é que tu identifica qual o produto ideal? Como é que tu analisa qual o melhor produto ideal para o cliente? Cara, vamos lá, como é que eu posso tentar te explicar essa situação de qual que seria o melhor produto para a tua faixa etária, vamos dizer assim, né? Primeiro é identificar primeiramente a renda, quanto que tu tá disposto a fazer esse investimento, né? E tentar ser mais estratégico possível em o quê? Localização, eu acredito muito, hoje eu trabalho muito nichado em algumas regiões de Caxias, que a cidade é muito grande, né? Muita gente fala, Caxias não está indo bem, Caxias, cara, Caxias é um polo muito forte, né? Tem muita gente, então tem muitas regiões, mas eu trabalho em regiões específicas onde eu domino essas regiões. Então eu busco botar o cliente nessa região onde eu domino, que eu tenho certeza que ali eu vou direcionar esse cliente para uma venda futura ou ele vai ter uma rentabilidade boa. Entendendo principalmente o perfil do cliente, a condição financeira do cliente e investindo, cara, esse primeiro cliente, vamos dizer assim, é um imóvel para a gente na planta, entendeu? É um cliente que vai dar uma entrada que não precisa descapitalizar um recurso. Eu entendo que a compra de imóvel, para esse cliente, ele não pode, cara, o cara novo principalmente, cara, gosta de viver, vamos dizer assim, gosta de viajar, o cara quer conhecer as coisas, quer ter as coisas, quer ter um carro legal, sabe? Então, não adianta tu sacrificar tudo. Eu entendo que sem esforço, não tem esforço, não tem ganho, mas assim, eu nunca abri mão e eu entendo que o cliente também não pode abrir mão de viver para comprar aquilo. Eu tento ter esse equilíbrio junto com o cliente, entendeu? Cara, tu gosta de sair jantar com tua mulher, tu gosta de sair fazer as coisas, tu vai ter isso. Daqui a pouco tu não vai sair 4 vezes a semana, mas sai 2. Mas tu tem que ter isso aí, tu tem que continuar vivendo, entendeu? A compra de imóvel tem que ser. Então tu entende esse perfil do cliente, direciona esse cliente para a questão, principalmente
de um valor que tu não puxa muito de entrada, uma parcela que não vai mudar muito a sua vida, vamos dizer assim. E daqui 2 anos esse cliente vai ter um imóvel que ele pagou, um exemplo, 300, ele vai vender por 400, por exemplo. Ele vai ganhar 25% num período de 2 anos, onde que ele não puxou todo esse valor nesse período, entendeu? Ele não se sacrificou para pagar esse imóvel, né? Então, são inúmeras estratégias, é mais tipo assim, no contato com o cliente, entendendo o perfil do cliente. Daqui a pouco o cliente vem com uma ideia e eu sei que esse cliente pode mais, eu falo, cara, tu pode mais, tu pode fazer isso aqui, entendeu? Então é identificar o perfil na hora, mas cara, tem para todos os públicos, né? Hoje no mercado eu entendo que um imóvel na planta, né, devido também às taxas, então até está melhorando essas taxas bancárias agora, tem uma previsão boa para esse ano. Eu acho que hoje tu comprar um imóvel na planta, aí tu pagando um valorzinho mensal, puxando alguns reforços, eu acho que hoje é o cenário mais indicado, né? Como eu também já trouxe para clientes, né, Gustavo, que é interessante, quando a gente fala, só investidor só compra na planta. Cara, isso é relativo. Daqui a pouco tu pega numa situação de clientes que tá, sei lá, um cara tem uma carteira de imóvel grande e vai se mudar daqui a pouco de país, por exemplo. Ele quer pegar esse dinheiro, capitalizar para fazer um investimento fora do país. Cara, esse cara vai trazer o imóvel para o mercado com valor atrativo. Pode ser atrativo para o investidor comprar um imóvel pronto, por exemplo, entendeu? Tu comprou um imóvel pronto hoje, daqui 6 meses colocamos esse imóvel num negócio por 25% a mais. Então, sabe, são situações que vão no dia a dia, vão acontecendo e tu vai identificando e vai trazendo e vai indo. Ótimo, Léo. Cara, e como é que a gente analisa, quais pontos tem que analisar antes de comprar um imóvel? Por exemplo, localização, tipo de imóvel, para o cliente que quer comprar e... Cara, são vários fatores. Eu vou dar te elencar alguns, né? Que o cara que compra na planta tem que cuidar desses fatores, tá? Caxias do Sul, cara, nosso clima é muito úmido, tá? Primeiramente, a posição solar influencia demais, tá? Um imóvel posição solar sul e um imóvel posição solar norte, ele tem diferença de preço, pode ser no mesmo andar. É o mesmo prédio, é a mesma planta, é o mesmo andar, mas a posição solar identifica muito, ou melhor, tu consegue diversificar muito os valores dos imóveis. Às vezes a variação de valor de sul para norte é 50, 80 mil o mesmo apartamento, né? A questão do andar do imóvel também influencia. O investidor sempre tende a buscar um andar mais alto, né? Um andar mais alto porque é menos ruído de rua, é mais abertura de sol, é uma vista mais limpa, né? A questão daqui a pouco, a escolha do box de garagem, tá, Gustavo? O box de garagem é uma coisa muito fundamental também na escolha de um imóvel, tá? Sendo ele tanto para a planta como ele pronto, tá? Porque o box de garagem nada mais é o que teu dia a dia, né? Então, se tu conseguir elencar posição solar, altura, box de garagem, um imóvel e chegar antes no pré-lançamento, eu tenho certeza que tu vai estar fazendo um bom negócio, né? Isso acho que são, vamos dizer assim, os 3 pilares que tu tem que olhar na hora de comprar um imóvel para investimento, né? Que tu vai conseguir ter uma venda mais rápida nele, né? Tu tem argumentos para vender mais rápido. E o imóvel, o pronto e o na planta, varia muito com o perfil e com a capacidade de aporte do cliente. Não tem um que é melhor, um que é pior. Cara, é muito perfis de clientes, né? Eu até, falando um pouquinho também da história da imobiliária, né? A nossa imobiliária, ela surgiu na época da pandemia, em 2020, né? Naquela época nós sentimos que o mercado, devido também a algumas empresas, algumas incorporadoras e construtoras de Caxias acabaram quebrando, enfim, deixaram algumas obras no meio do caminho aí, o mercado de lançamentos de imóvel e construção deu uma boa travada. Então, na época que surgiu a imobiliária em 2020 ali, o nosso forte mesmo foi vender imóvel pronto. Por quê? Porque a galera tinha o dinheiro, vamos dizer assim, o gringo nosso aqui, né? Eu também sou gringo, também com orgulho, mas o cara tinha o dinheiro lá e, cara, eu tô com a minha família dentro de um apartamento de 80, 100 metros quadrados aqui com, sei lá, 10 milhões na conta. Que sentido faz, entendeu? Então, um imóvel pronto, nesse período, foi uma venda, eu consegui alavancar muitas vendas, né? Vendendo um imóvel pronto ele, né? Hoje eu estou vendo que o mercado, isso aí já fazem um ano mais ou menos, e eu falo isso também para meus colaboradores da empresa, nosso foco também está mudando um pouco. Estamos indo também para essa questão de investimentos para imóveis na planta, devido às taxas de juros, devido à situação econômica também do país. Então tu compra imóvel na planta para daqui 3 anos tu ter imóvel também para moradia ou para investimento, né? Então
Varia bastante, né? E para quem quer comprar um imóvel pronto também, Léo, são os mesmos pontos a analisar do imóvel na planta ou tem alguma diferença? Porque, por exemplo, surge muita oportunidade, né? O que tu tem que analisar antes de ver uma oportunidade? Porque às vezes, cara, o preço está lá embaixo, mas o preço é enganoso, né? Porque às vezes o preço está lá embaixo por um motivo ruim do imóvel que tu não vai conseguir comprar e revender. Quais são as questões para analisar num imóvel pronto? Cara, o imóvel pronto hoje, tá? A galera que busca imóvel pronto é uma galera mais imediatista, vamos dizer assim. A galera que... Exemplos, vamos lá. O casal que está se separando, então tem que morar cada um num imóvel, ou um vai ficar no imóvel, o outro vai sair. Aquele cara que está vindo morar em Caxias, transferido de uma empresa, que está com uma renda boa mensal, que vai buscar um imóvel, né? Aquela filha, aquele filho que quer sair de casa, né? Então o imóvel pronto ele é mais imediatista. Então alguns pontos passam daqui a pouco, vamos dizer assim, ó, eu aceito isso para ter este imóvel, né? Questão da posição solar, eu particularmente não abro mão, eu falo isso para cliente. Posição solar é uma coisa importantíssima na compra do imóvel em Caxias do Sul, né? Porque isso vai te trazer benefícios, cara, inúmeros, né? Tanto na venda... Para a galera que não entende, qual que são as posições solares, qual que é a melhor, qual que é a pior? A melhor posição solar, de fato, é onde que pega mais sol, né? O norte, o sol ele nasce no leste, ele faz um 360 e se põe no oeste. Então a posição norte ele pega sol o dia inteiro, né? O sol, numa cidade que é muito úmida, como eu te trouxe anteriormente, uma cidade fria, então o sol ele tem preço aqui para nós. Então, né, tu tendo um apartamento, uma posição solar boa, a posição solar boa pode ser igual ao sol da manhã, comparando com o sol leste ou com o sol oeste, não precisa o norte ali específico, né? Ele é uma posição solar muito boa, né? Então, são esses fatores. O imóvel pronto, ele... É difícil tu unir todos esses fatores. Então, se tu é um investidor, que nem eu te trouxe antes, tu consegue fazer aquele 3 pilares que eu te falei. Posição solar, box de garagem e andar. Cara, tu tem esses três, tu tem esse produto na tua mão pronto, ele vai vender. É questão de tempo. Questão de tempo ele vai vender, né? E esses imóveis, e o imóvel, algumas pessoas têm 2 pontos favoráveis, outra um, mas é muito imediatista. O imóvel pronto é para aquela pessoa que precisa de fato, né? Se o cara tem um pouquinho de calma, já mora bem, fazer uma estratégia para se mudar daqui 2 anos, tu consegue sim fazer um melhor negócio, né? E qual que é o erro clássico, Léo, que tu vê que faz o investidor pagar caro sem perceber que ele pagou caro no imóvel? Cara, um erro que um investidor comete, eu acho que um grande erro, tá? Isso que eu vou te falar, é tu comprar um imóvel que tu não domina, não é da tua região, por exemplo, tá? Acontece muito investimentos em, vamos dizer assim, a questão de própria Santa Catarina, um exemplo. Tá, vamos investir em Santa Catarina, né? O mercado tá bombando lá. Cara, eu não conheço o mercado de lá. Daqui a pouco tu reside aqui em Caxias, a tua rotina é em Caxias, então, tu vai comprar uma coisa que tu imagina que vai dar certo, não? E daqui a pouco não é bem assim, né? Daqui a pouco não é bem assim, entendeu? Então tu conhecendo o mercado, eu sempre falo isso, né? Eu invisto e eu não levo meus investidores para fora de Caxias porque eu conheço esse mercado aqui. Então eu sou bom nesse mercado aqui, eu entendo que tu pode ter ganhos muito bons nesse mercado aqui, né? E valorizações muito maiores daqui a pouco se tu levar teu investimento para fora da cidade. Então eu acho que um erro que o investidor comete é comprar num outro estado, num outro lugar onde que ele não conhece de fato o mercado. Ele escuta falar e ele acredita que é isso aí. Então acho que esse é um grande erro que daqui a pouco o investidor comete, né? E Léo, e imóvel, hoje tu falou que trabalha num alto padrão, né? Tanto para consumo, tanto para investimento. O que tu enxerga? Que o imóvel, cara, ele gera mais renda ou gera mais patrimônio? Porque eu acho que o imóvel de alto padrão assim, não tem tanta busca de, vou comprar para botar alugar. Acho que não é uma procura tão grande. Né? O alto padrão, ele, cara, dependendo do valor que tu paga ele, até se pode ser pensado dessa forma, mas eu entendo que o alto padrão hoje ele é muito da compra e venda, né? Como eu falei, eu acredito muito, pela minha idade que eu tenho, pelo meu perfil de clientes no compra e venda. Eu entendo que, cara, alavancagem financeira através de compra e venda de imóvel, eu desconheço a alavancagem, tu pode ganhar mais dinheiro com isso, desde que seja de uma forma de tu comprar bem e saber vender bem. O segredo, de fato, não é o valor que tu compra, e sim o valor que tu vende. Então, se tu comprar esse imóvel com um valor bom, daqui a pouco no prédio tem imóveis, todo mundo tá vendendo imóvel a 1,5 milhão. Tu tem o teu a 1,300. Nossa, mas tá vendendo o teu barato. Cara, é relativo. Daqui a pouco tu pagou ele 900, tu pegou numa oportunidade.
Então é o cálculo o segredo, que nem eu trago novamente, o segredo não é o valor que tu vende, o segredo é o valor que tu compra, né? Então se tu comprar um imóvel com um valor bom, com fluxo bom, consequentemente tu vai conseguir ter um valor de venda ele mais atrativo daqui a pouco de outras opções no prédio e tu ter uma rentabilidade boa em cima dele. Léo, qual a importância para o cliente que quer começar a investir ou já investe no mercado imobiliário de ter uma assessoria? Porque assim, quando a gente investe numa aplicação, o cara bota o dinheiro na mão do assessor, o assessor trabalha. O cara investe na ADS, ele bota o dinheiro com a gente através de um consórcio e a gente faz a gestão. Como que tu faz essa gestão para o cliente e qual a importância de ter essa gestão para o cara não sair atirando para tudo que é lado? Vamos lá, boa pergunta, Gustavo. Claro que com o tempo, né, que eu comentei, eu tenho 15 anos de mercado, teoricamente para mim fica mais fácil. Eu já tenho, vamos dizer assim, os atalhos e eu consigo, numa conversa contigo ou numa oportunidade de um apartamento que entra ou numa oportunidade de algum imóvel que entra, eu já, cara, isso é um bom negócio. Esse é um imóvel que vale a pena trabalhar, que eu devo ter um cliente, né? Mas vamos conversar para uma pessoa que quer daqui a pouco entrar no mercado, que pretende daqui a pouco virar corretor de imóveis, né? Que gosta dessa profissão, né? Como é que eu vou fazer para me aprender a entender que é um bom investimento, que é um bom negócio, né? Eu trabalhar nesse ramo e eu direcionar o cliente para se tornar um investidor. Primeiramente, básico disso é conhecer o imóvel que você está vendendo. Parte disso, tu tem que conhecer, tu tem que pegar esse imóvel, cara, na conversa no escritório, provavelmente vai uma empresa lá na imobiliária conversar conosco, ela vai apresentar o produto, perguntas, tira dúvidas, leva o material para casa, entende bem esse produto. Quando tu for expert no que tu está vendendo, e eu sempre falo, não adianta tu querer abraçar todos os tipos de produto. Foca em vender X, Y, Z produtos, trabalha 3 produtos, se aperfeiçoaliza nesses produtos que eu tenho certeza que tu vai ter êxito nessa venda. Não tem como tu não ter. Tu sentar com uma pessoa, tu só não vai vender para ela se ela não tiver condição de comprar. Porque se a pessoa tiver condição de sentar nessa pessoa, de ser clara, tu mostrar todos os pontos e tu acreditar nisso, tu tá vendendo essa pessoa, ela vai te comprar, né? Então eu acredito muito nessa questão, tu conhecer o produto que tá vendendo. Então se tu conhecer de fato o X produto, ele vai te dar resultados. Tu vai fazer uma boa venda, tu vai entender o cliente vai te entender, o teu produto vai vender para ele e, consequentemente, tu vai ganhar a comissão, que é o que move o vendedor, né? Cara, e eu particularmente gosto muito de imóvel, né? Minha família... Eu entrei no consórcio, na verdade, porque meu padrasto tem alguns imóveis que ele comprou através do consórcio e eu sempre ouvi dele, do meu avô, do meu pai, que investir em imóvel, investir em terra não erra, né? E por que o imóvel, cara, mesmo com o juro alto, é bom, e mesmo com o juro baixo, continua sendo um bom negócio? Por que tu enxerga? Porque assim, eu vejo hoje o imóvel como, se não é o melhor, é um dos melhores investimentos que tem no mercado. Por que, cara, indiferente de taxa de juros, o imóvel é um bom negócio? Cara, vamos lá, estamos em 2026, deixar registrado, hoje nós estamos com uma taxa Selic de 15%, tá? A galera, mas a taxa Selic está alta, como é que eu vou investir em imóvel, como é que eu vou alavancar, não vale a pena pegar dinheiro no banco, as taxas estão altas, mas vamos pensar assim, ó. Passa o tempo, daqui a pouco, metade do ano que vem a taxa Selic cai a 12. O imóvel hoje que vale 500, vai valer 650, entendeu? Então assim, ó, não existe o melhor momento para tu investir em imóvel. Não existe o melhor momento para você investir em imóvel. O melhor momento é sempre agora. O imóvel sempre vai ser um bom investimento. A taxa está alta, cara, busca uma solução de planta, paga um pouquinho por mês, vai indo. Esse imóvel vai te rentabilizar, vai te valorizar o melhor 30%, 40%, dependendo do período. Deixa eu pegar esse gancho, Léo. Por exemplo, quando a taxa está alta, qual o melhor cenário para investir em imóvel? Cara, taxa de financiamento alta, taxas altas de banco, busca um imóvel na planta. Pega um imóvel, tu vai pagar direto. Tem construtoras hoje trabalhando a 40%, 50%, até mais período. Uma entrada de 15%, negocia 10% a entrada. Vai dando um aporte, vai pagando o INCC. O INCC, o último ano foi 7,2%. Não foi nem 7,5%. Então, sabe, vai pagando o INCC desse imóvel aí. Então, ele vai valorizar muito mais. O imóvel, daqui a pouco, vai valorizar 1,5% ao mês, está pagando 0,7%. Né? Daqui a pouco, a taxa de financiamento baixa. Cara, pega uma taxa boa, pega um dinheiro no banco, compra um imóvel no banco, pega essa taxa boa no banco, sabe? Então, não existe um melhor momento para comprar. O melhor momento é quando tu se sente seguro, tu entende que é o teu momento, tu está bem financeiramente. E muitas das vezes tu nem sente que é o teu momento, mas sabe assim, ó,
cara, tu não tem medo de fazer um negócio, tu vai conseguir alavancar, né? Então, eu entendo que o melhor momento é sempre agora, sabe? Não existe, vou esperar, e tá acontecendo muito isso no mercado, né, Gustavo? Eu ouvi muito isso ano passado e eu trouxe isso e as pessoas que eu conversei eu vou trazer também. A taxa Selic tá alta, vou esperar baixar a taxa Selic para buscar um dinheiro no banco. Beleza, só que hoje esse imóvel que tu compraria com 500, esse imóvel daqui a 1 ano e meio vai estar 650. Então, proporcionalmente, vale mais a pena tu pagar uns juros mais alto hoje, daqui a 1 ano e meio tu faz uma portabilidade, por exemplo, tu busca uma taxa menor, do que tu comprar um imóvel daqui a 1 ano e meio, esse imóvel valer 150 mil a mais do que tu ia pagar, sabe? E a galera tem muito essa mentalidade, eu não sei se escutam isso, de não sei da onde que traz essa informação, mas não faz sentido, entendeu? Tu ficar aguardando, muitas vezes é um sonho que tu tem, né, de comprar, um sonho da família, né, por causa de taxa, por causa de insegurança de mercado, por taxa de questão econômica do país. Cara, eu tô há 15 anos no mercado, já tem históricos, e as pessoas, vamos dizer assim, mais ricas que eu conheço, essa pessoa tem capital, tem muitos imóveis, né? Cara, e o Brasil, né, Léo? Ele nunca vai ser um país de juros baixos. Beleza, 2020, quando tu iniciou a imobiliária, por exemplo, a Selic estava 2%, 3% naquela época. Era barato ou era caro financiar um imóvel? Cara, o argumento era caro. Sempre vamos dizer que a Selic estava 2%. Então isso aí, sabe, isso aí é muito... É muita história, né? Claro, o cara tem que olhar todos os cenários econômicos, tem que ver para onde que vai, mas, cara, um imóvel, se tu comprar ele numa condição que tu possa pagar, que tá seguro para ti, e tu entenda que é um bom investimento, cara, pode fazer, sabe? Claro, uma assessoria boa que tu tem, que também te segure, cara, pode fazer, né? Vai que tu não vai errar. Gustavo, eu já deixei de vender por entender que não era um bom negócio para o meu cliente. Já deixei de ganhar a comissão por entender assim, cara, eu não botaria. Como também tem parceiros meus comerciais também, eu hoje no meu, vamos dizer assim, no padrão que eu tô também de imóvel, tá? Eu também trabalho muito com parcerias com construtoras. Eu tenho parceiros meus construtores, por exemplo, que chegam para mim e falam, eu tô com 20 milhões no banco, eu quero lançar um prédio, o que tu acha? Será que é o momento de lançar o prédio? Então eu também dou essas... Cara, daqui a pouco o cara vai lançar um prédio, um VGV de venda que vai ser de 50 milhões, por exemplo. Bom produto para minha imobiliária trabalhar. Se eu entender que não é um cenário, daqui a pouco não é o momento, eu vou dizer para o cara não é o momento, entendeu? Então, tu também tem que ter esse discernimento e mostrar para o cliente, como o cliente traz, ou clientes teus que um outro corretor traz uma oportunidade para esse cliente. Cara, me pareceu tal esse negócio, o que tu acha? Faz que é um bom negócio. Então, sabe assim, é ter uma boa assessoria, isso é muito importante, né? O corretor de imóvel, muita gente entende que o corretor de imóvel, os 6% de comissão, ganha muito ou isso. Cara, se tu conseguir entender que o corretor é um aliado teu, tu vai ganhar muito mais, 6% vai sair assim, Cara, que no fim é business também, né, Léo? Não dá pra trabalhar de graça. Não dá pra trabalhar de graça e, cara, com uma assessoria boa, e eu passo isso também pro nosso pessoal da imobiliária lá, pros nossos corretores, cara, o cliente tem que entender que 6% é pouquíssimo que ele está pagando para o rendimento que ele vai ter. Daqui a pouco o cara tenta buscar direto uma coisa que ele entende que é um bom negócio. Cara, o negócio não valoriza 10%. Tu pode ter uma valorização de 30%. Então 30 menos 6 dá 24%. Tu ganha 14% a mais de comprar direto, sabe? Então é muito relativo o corretor de imóvel. Eu entendo que ele é como um assessor de investimentos, como... As pessoas que se especializam nisso, né, eles é justo e, cara, e é merecedor, e a pessoa que entende que pagar uma comissão para um cara que se dedicou... Cara, é um exemplo, né, Léo? Tu vai no médico, ele vai resolver o teu problema, tu vai fazer o quê? Pagar para ele. E muita gente... E ninguém reclama. Muitas vezes o médico também está ganhando comissão também, né? Na indústria farmacêutica, por exemplo, muita gente não sabe. Então, sabe, é isso, sabe? Eu acho que tem que ter esse direcionamento e buscar entender o mercado e passar essa segurança para o cara que te procura, né? Eu quero entrar num tema agora, que tu falou que a maioria das pessoas ricas que tu conhece, e isso acho que é um consenso geral, cara. Tu pega o Flávio Augusto, o Joel e o Caio, que são os caras hoje mais falados aí do mercado de business. O que eles lançaram? A Trinca Real Estate de imóveis. Hoje o Flávio, cara, é o top do business. Ele foi pro mercado imobiliário. Por que tudo esses caras, os players do mercado,
que tem grana, e não só os players do mercado, a galera que tem grana que muita gente não conhece. Por que esses caras todos investem no mercado imobiliário? O que tu enxerga que faz, porque hoje 80% do nosso público é empreendedor, né, Léo? Então eu queria que tu falasse para essa galera enxergar o mercado imobiliário também como uma forma de investimento, porque às vezes o cara acha que se investir é só no banco. Por que tu acha que essa galera investe no mercado imobiliário? Cara, eu até brinco com meus amigos, né? Quem gosta de dinheiro no banco é a gerente. Né? A gerente adora ver teu dinheiro no banco lá, tá lindo o teu número no banco lá, é o que ela quer. Mas, cara, se tu botar na cabeça, se tu conseguir direcionar a tua mente, né? Que eu entendo que muita gente tem, não é alguns bloqueios, mas enfim, não de fato não conhece, né? Se começar a entender que tu consegue ganhar muito mais dinheiro investindo em imóvel, de que forma que eu te trouxe? Principalmente, eu entendo muito isso, reforço, compra e venda, meu. Compra e venda, compra e venda. Tu tem um dinheiro lá, cara, daqui a pouco eu tenho 1 milhão no banco, gerando 10 mil por mês, uma aplicação hoje é 1%, vamos dar um exemplo. Cara, eu tiro 700 mil, eu compro um imóvel, tá? Desses 700 mil eu compro à vista. O imóvel vale, sei lá, eu cheguei com a oportunidade, ó, meu, tem esse imóvel aqui que vale 850 mil, 900 mil hoje no mercado. O cara tá precisando de dinheiro, ele tá vendo por 700. Tu tirar da tua aplicação 700 mil, que é 7 mil mês, comprar esse imóvel, tu tem esse entendimento que o corretor que for fazer isso aí, ele vai te vender esse imóvel, pode ser, demora 3, 4, 5 meses por 900, tu vai ganhar muito mais do que teu 7, 10 mil por mês ali que tá no banco, sabe? E isso aí é que, não sei, não é que as pessoas não acreditam, mas entendem, como é que eu vou vender, como é que dá... Cara, o mercado imobiliário, ele é muito gira, Caxias é muito grande, entendeu? A galera não tem dimensão do que gira de todos os lados Caxias do Sul, tem uma economia muito forte, né? Então, se tu souber entender e ver o mercado imobiliário como um alavancador financeiro teu, cara, não tem como não dar erro, né? Eu demorei um pouquinho a começar a investir no mercado imobiliário devido à questão que a gente falou assim, não tinha muito recurso, mas quando eu comecei a ter recursos, cara, eu pretendo me aposentar no bom sentido, trabalhando com essa compra e venda, entendeu? Léo, hoje no mercado tem 3 formas de a gente comprar, basicamente, né, cara? 4. Planta, mas tu vai ter que pagar depois de pronto, ou tu paga direto com o consultor, ou tu usa um crédito. Financiamento, consórcio à vista. Com a Selic mais alta, qual que é o melhor cenário para o cara comprar um imóvel? Porque assim, igual tu falou, cara, o cara que tem 1 milhão no banco, e o rendimento do cara tá, sei lá, 18, 20% ao ano. Pô, um financiamento de 11, 12 é um bom negócio. Bom negócio. Como é que é analisar a estratégia certa para o cliente que está investindo? Como é que tu faz para o cara, cara, eu tenho essas 4 opções, eu acho que para ti essa aqui vai ser a melhor. Cara, se o cliente não tem pressa, é um cara que tem muita gente que é mais imediatista, vamos dizer assim, né? Que quer comprar e quer vender rápido. E isso é o cara que toma mais risco, é o cara mais arrojado. É, o mais arrojado. Então ele vai ter que ter ciência que ele vai ter que puxar um valor maior agora para comprar mais barato, para conseguir ter uma liquidez mais rápida de valor, né? Se é um cara mais tranquilo, é direcionar ele hoje, principalmente, né, um imóvel na planta, entendeu? Não precisa puxar... Eu trouxe o exemplo anteriormente da questão dos 700 mil como uma oportunidade. Mas daqui a pouco eu sou um cara tranquilo, eu não quero mexer no meu 1 milhão no banco lá, eu vou mexer em 100 mil daquele 1 milhão. Eu quero deixar aquela reserva, eu trabalho melhor vendo meu dinheiro no banco. E muita gente pensa dessa forma, eu também entendo que que consegue produzir mais vendo o seu dinheiro no banco lá, tranquilo a cabeça. Né? Eu puxo 100 mil, eu compro um imóvel de 1 milhão, um exemplo, eu puxo 10%, 100 mil, eu boto prestação de 10, 20, boto reforços semestrais de 50, 100, no final na chave você dá um aporte maior, cara, esse cara não tem como não ter uma valorização de 30% se ele comprar um imóvel com aqueles 3 pilares que eu te falei, sabe? Então ele não precisa mexer no dinheiro, eu entendo que hoje, no atual cenário do nosso mercado, tu comprar um imóvel na planta, chegando antes, se antecipando ao lançamento, né? Tem o pré-lançamento também, né? E aí vai muita informação também do corretor, do cara que está na frente do negócio ali, de trazer a oportunidade. Tu ter uma troca, cara, eu tô com uma ideia, ou uma conversa informal, tô bem financeiramente, tô com dinheiro lá, daqui a pouco o cara não te abre muitas vezes que quer fazer esse investimento, mas tu tem que ter essa expertise. Ele jogou a sementinha, né? E aí tu tem que entender, cara, esse cara aí é um cara que eu posso alavancar financeiramente ele e me alavancar também. Consequentemente, se eu trouxer um bom negócio para esse cara me comprar, eu tô ganhando também, né? É pegar esse imóvel na planta hoje, eu entendo como o melhor cenário hoje para tu ter uma alavancagem, pensando, nós estamos em 2026, pensa que final de 2028
tu tenha 30% mais do que o capital que tu investiu, sendo que tu não puxou o teu 1 milhão, tu foi pagando com a tua rentabilidade mensal ou com o teu trabalho mensal, né? E Léo, pra gente ir indo pro final, cara, eu quero falar um pouquinho mais de futuro pra ver. Cara, hoje como é que tu enxerga que vai funcionar o mercado nos próximos anos, o mercado imobiliário? Porque é o que a gente falou, cara, 6 anos atrás com a Selic baixa, tava vendendo imóvel. Acho que foi no final do ano passado que eu vi... Tava vendendo muito imóvel pronto nessa época aí. Imóvel pronto. E foi no final do ano passado, acho que eu vi no jornal Hoje, da Globo. Não, jornal aquele jornal depois do meio-dia que eu vi que tava vendendo mais de 1.000 imóveis no Brasil e a Selic tava lá em cima. Como é que tu enxerga o cenário para os próximos anos? Cara, eu tenho uma visão eu sempre tive uma visão muito positiva do mercado imobiliário, né? Como nós conversamos ao longo dessa quase 1 hora que nós estamos batendo esse papo aí sobre o melhor investimento que eu entendo que é o do imóvel, eu continuo acreditando nisso, né? Eu entendo que o futuro, né? O que eu vejo nos próximos anos, né? Tá mudando muito a minha cabeça. Eu vou dar até uma dica para investidores, né? Cara, a questão de imóveis, flats, um dormitório, né? Eu enxergo um futuro muito promissor nesse tipo de segmento para investimento, né? A questão do Airbnb que veio aí nos últimos anos aí alavancou muito, né? Eu tenho clientes meus que hoje que eles ganham 1,2%, 1,3% mensal em Airbnb nesses tipos de produto. Então eu enxergo o mercado, tá? E o público em si, né? A galera que sai mais cedo de casa, a galera tá ficando rica mais cedo, então ela também quer essa independência, né? É um prédio com uma infraestrutura bacana de condomínio, esse um dormitório, eu entendo que, cara, o cara que tiver uma condição financeira de comprar 4, 5, 6 imóveis nesse perfil com um prédio, daqui a pouco com uma infraestrutura legal, cara, esse cara vai conseguir ter uma rentabilidade de locação muito boa, assim, sabe? Fora a valorização que ele vai ter desse produto. Então, eu vejo um mercado bem promissor nesse tipo de segmento de produto. E tu falou, cara, tu não gosta de tirar teus clientes de Caxias, a gente falou antes do podcast, cara, acho que a galera não tem dimensão, até eu acho que sou meio leigo para saber do mercado imobiliário de Caxias, porque eu ia te perguntar quais são as cidades e regiões que tu vê com mais potencial, mas pelo que eu senti na conversa, tu vê que é Caxias. Por que tu vê Caxias com esse grande potencial imobiliário, cara? Como é que estão os dados de Caxias no mercado imobiliário nesses últimos 2 anos? Cara, o mercado imobiliário de Caxias, ele é um mercado que, cara, se tu não conhecer o mercado ele te engole, tá? Isso é fato. Tu tem que entender para que lado que o mercado está indo, qual que é o melhor segmento, qual que é o melhor jeito, o melhor lado de tu fazer esse investimento no mercado imobiliário de Caxias. Cara, eu conheço clientes que ganham 35%, 40% de valorização do imóvel em Caxias, que hoje eu não entendo um imóvel lá de cima dá tanto valorização. Até pode valorizar, mas aí que eu te pergunto, né? Quem que compra? Entendeu? Porque não adianta eu te vender um imóvel na planta hoje e garantir 35%, 40%, e esse imóvel aí chegar na hora de vender ele e ter 50 no prédio para vender igual. Tu entendeu? Tu não vai conseguir realizar esse número, né? Então o mercado de Caxias, cara, ele tem muito giro, né? Ele tem muita gente vindo para Caxias sempre, né? Ele tem muita oportunidade no mercado de imóvel na planta, né? Agora voltou muito forte esses imóveis em construção, imóveis pronto, imóveis, a mobília a galera tem muito bom gosto aqui em Caxias, né? A galera faz umas mobílias, vamos dizer assim, animais nos apartamentos, então isso também chama, né? Então, cara, tem inúmeras oportunidades aqui no nosso mercado. Eu não vejo por que sair do nosso mercado assim, sabe? Vai muito que nós conversamos ao dessa nossa 1 hora. É o perfil de cliente, o que tu quer investir, daqui a pouco onde tu quer morar. Cara, tem para todos os tipos de público, para todos os tipos de gosto, né? E tu enxerga que para os próximos anos, porque isso aqui, Léo, isso aqui é algo que a gente bate bastante, né? O Airbnb. A gente bate bastante aqui com os nossos clientes. Hoje a gente tem alguns clientes que gostam de investir no mercado imobiliário e, igual eu te comentei, a minha família a gente tem um imóvel hoje na frente do Parque Redenção em Porto Alegre e tem mais 2 ficando prontos que são lofts. Tem 27, 30 metros quadrados. Tu acha que o mercado de Caxias vai começar a ir para esse lado também para os próximos anos? Ou já começou? Cara, Caxias, ele já começou, tá? Tem alguns cases aí de sucesso aqui de alguns empreendimentos nesse perfil. Agora vai ter um outro empreendimento vai ficar pronto daqui 1 ano e meio ali próximo ao Parque dos Macaquinhos também, que é esses segmentos de flat ou dormitórios. Estão lançando exposição, um prédio com esse mesmo perfil. Então começou a galera a investir as consultoras maiores, fazer esse tipo de produto, né?
E não só um prédio, mas um prédio com uma infraestrutura, daqui a pouco com mercado, com academia, com espaço pet, espaço kids, um prédio que te traga conforto, não só internamente, mas de estrutura de condomínio, né? Já está vindo bem forte esse segmento, tem alguns produtos que sendo lançados, que nem eu trouxe, assim, e uma galera nova, você estava falando de público novo, cara, esse cara tem que investir num apartamento assim. Tem que comprar imóvel na planta, assim, apartamento de 500 daqui a pouco, 600, 450, sabe? Que dá uma entrada de 40 mil, 30 mil, paga uma prestação mensal. Cara, eu lembro que o Alfredo Soares falou isso, eu tenho até gravado, eu postei no meu story. Que ele falou que quando ele começou a ganhar grana, o pai dele obrigou ele a comprar um imóvel na planta. Era sem entrada na época, isso faz acho que 10, 15 anos que ele falou. Ele falou agora, mas faz 10, 15 anos que ele fez. Que o pai dele obrigou ele a fazer o imóvel na planta porque ele tinha um boleto todo mês para ele pagar, porque ele era novo e torrava todo o dinheiro dele em festa, mas o boletim dele ele estava pago. Cara, vamos ser sinceros entre nós, o cara novo, né? Hoje eu tenho 34 anos que eu trouxe, eu tenho uma maturidade maior, né? Mas eu não tenho como dizer que um cara de 23 anos, 22 anos não vai ganhar um dinheiro, não vai querer dar uma torrada no dinheiro. Entendeu? E, cara, se ele fez uma venda, se ele conquistou aquele dinheiro, eu acho justo também, sabe? No momento que tu faz um compromisso, tu sabe que tem aquele compromisso. Então, opa, daqui a pouco, ao invés de eu gastar 5, eu vou gastar 4 mil, eu vou botar ali, sabe? Então, uma galera nova, eu falo pra galera, o público novo que estão nos escutando aí, enfim, se tá com uma condição financeira boa, tá rondando, tá pegando dinheiro, compra um imóvel daqui a pouco de um dormitório ou flat, num fluxo de pagamento bom, que tu não vai se arrepender, ele vai te rentabilizar, ou tu vai conseguir depois botar no negócio futuro por um valor bem maior do que tu tá pagando. Léo, pra gente finalizar, queria que tu deixasse um conselho, se fosse deixar um único conselho só pra galera que deseja investir em imóvel do jeito certo, qual que seria esse conselho? Cara, o conselho que eu dou, né, e eu trouxe anteriormente na nossa conversa, que assim, ó, primeiramente, o cara com medo, o cara não progride, o cara com medo sempre vai esperar o momento certo, e o momento certo é o teu momento, o momento que tu acredita no produto, que tu acredita no que tu tá fazendo, que tu acredita em você primeiramente, né, que tu, cara, eu vou fazer esse investimento, daqui a pouco eu não sei como eu vou pagar esse investimento, mas eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, né, e eu acredito também, tá, Gustavo, eu quero trazer isso aí também, cara, que a persistência, tá, o foco, a disciplina e principalmente o teu conhecimento no que tu está vendendo, eu tenho certeza que isso aí vai te alavancar e vai te impulsionar. Leozão, obrigado, cara. Foi uma aula, eu sempre digo, né? Os podcasts são mais uma aula para mim do que a galera que está assistindo. Foi uma aula prática para ti que quer começar a investir no mercado imobiliário, daqui a pouco para ti que já investe e teve uma visão um pouco diferente, que conheceu como o imóvel pode te ajudar na compra e venda, como o imóvel pode te ajudar na planta. A gente falou também um pouco de locação do Airbnb. Então, Leozão, eu queria te agradecer por compartilhar tudo isso com a gente. E, cara, onde que a galera pode te encontrar? Fala teus arrobas, o arroba da imobiliária, que depois a gente vai deixar aqui embaixo. Fechou, show de bola. Primeiro, a gente quer agradecer esse nosso bate-papo aí, eu acho que espero ter contribuído um pouco com algumas informações para vocês aí, para quem está assistindo também aí, né, o nosso arroba da nossa imobiliária é @4imob, tá? O meu arroba também profissional é leodemeda.4imob, me seguem lá, eu tô sempre passando bastante novidade, bastante coisas legais aí. Se alguém também, vou ficar esse convite, se alguém pretende daqui a pouco se inserir no mercado imobiliário, tem interesse, venha trocar uma ideia comigo. Essa ideia pode ser uma ideia informal, pode ser que futuramente venhamos trabalhar junto, então eu também estou sempre aberto. Eu gosto de novos talentos também, cara, eu já formei alguns bons corretores que estão no mercado aí muito bem hoje, né? Eu sou, que nem eu falei, eu sou novo de idade, mas enfim, tem bastante gente que aprendeu comigo, eu também estou aprendendo com essas pessoas, então @4imob, tem nosso site também, tem minha rede social, @leodemeda.4imob, tu consegue me encontrar lá. E foi um prazer bater esse papo com vocês aí. Esperamos poder conversar novamente no futuro aí. Com certeza, Leozão. Obrigado. Valeu. De novo. Galera, aguardem o próximo DS Cash.